Não, eu gostei muito do curso. Eu sou uma viciada em autoconhecimento, né? Então é a terapia com a psicóloga, é a terapia que eu faço do feminino, é astrologia, é numerologia. E não é uma coisa de, eu tô querendo, né, botar a culpa dos meus defeitos em alguma coisa, em alguém. Não, eu quero entender. Eu quero entender por que eu sou assim, como é que eu consigo melhorar. Eu quero entender as pessoas que me cercam, em vez de ficar julgando todo mundo. Fulano é chato. Não, fulano tem desafios relativos a isso e aquilo, assim como eu tenho os meus. Então eu saio desse fim de semana com a cabeça assim desse tamanho, mas super curiosa, né? Com o que esse aprendizado vai me gerar, que eu tenho certeza vai me gerar muita coisa positiva. Eu acho que a gente tem uma tendência, todo mundo, né? A jogar para baixo do tapete as coisas que a gente sente. Eu acho que isso vale para o campo afetivo, isso vale para a vida profissional, e isso vale também nas situações do cotidiano, né? Então, quando a gente se depara, acho que nas questões do feminismo a gente vê muito isso. Quantas e quantas situações machistas, né, a gente vive no dia a dia e a gente acaba optando até por um instinto de sobrevivência por falar, não, deixa pra lá, vai, não vou focar, não vou comprar essa briga, deixa pra lá e vamos que vamos, porque realmente, né, são tantas agressões cotidianas que às vezes a gente precisa ou sente que chegou num limite de dar uma parada e falar, não, isso aqui eu não vou encarar. O que eu acho é que toda ferramenta que a gente tem de autoconhecimento, de entender os nossos gatilhos, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas tendências de um modo geral, são ferramentas super importantes também para a gente ter mais condições de não jogar essas coisas para baixo do tapete. Então, se eu me sentir desrespeitada em alguma medida, seja num relacionamento a dois, seja numa situação profissional, seja por uma situação de racismo, machismo, homofobia, né? Quando a gente tem ferramentas de autoconhecimento, quando a gente sabe que eu fico nervosa assim, mas assim eu consigo lidar melhor, eu consigo me expor dessa forma, a minha tendência é fazer isso. Quando a gente tem isso, a gente consegue peitar essas situações com mais eficiência, a gente consegue denunciar esse tipo de agressão com mais eficácia e frequentemente a gente consegue argumentar, provar por A mais B que a coisa é assim, em vez de ficar num lugar que é só de dor, só de emoção e que não é elaborado, né? Não é trabalhado. Eu acho muito interessante como geralmente a gente só conecta a noção de educação à educação escolar, acadêmica e tal. E eu acho que quando a gente fala em educação, de um modo geral para a vida, a gente precisa de educação emocional. A gente precisa entender, né? A gente não precisa saber só lidar com números e lidar com palavras, a gente precisa saber lidar com o que a gente sente, com emoções. Então eu acho que quando você capacita um indivíduo para a vida, se você capacita emocionalmente também, em termos de autoconhecimento, essa pessoa passa a ter condições muito melhores de lidar, né, como eu disse, com potenciais agressões, de forma eficaz, de forma clara, né? Então, aconteceu isso, é assim que eu sou, a minha reação é essa, é isso que eu vou dizer. Então, acho que não só ajuda, como é uma ferramenta essencial. Entender, acho que essencialmente, as feridas emocionais, entender quais são os vícios emocionais, para mim é essencial. Acho que eu sempre entendi, né, já venho entendendo com muitos anos de terapia e outros tipos de ferramenta, eu entendo mais ou menos a minha personalidade, entendo quem eu sou, como é que eu reajo, mas especialmente as questões de vício e ferida eu acho que vão dar pano para manga aí nos meus próximos dias.